vou tirar a máscara porque acho que tem um distanciamento e aí não fica mais fácil de falar, né? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acompanho o CIAPAR há muitos anos e tenho um orgulho imenso do trabalho que vocês fazem. E parabenizar a Jussara agora, que há pouco tempo assumiu a presidência do sindicato. E fico muito feliz de que agora que eu voltei para o mercado, voltei também para o Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo. Não faz nem um mês, gente, acabei de assumir. E espero que a gente possa fazer muitas parcerias, né, e trabalhos em conjunto. Então, o CIAPAR me convidou para a gente falar um pouquinho sobre as tendências do mercado, né, o que a gente está vendo aqui, que está acontecendo. Todo mundo está vendo, mas é bom a gente sistematizar e compartilhar um pouquinho mais profundamente o que cada um está enxergando, né? O que a gente está enxergando lá de São Paulo. E, para isso, eu pensei também de traçar um panorama, porque para a gente compreender, eu sempre acho que para a gente compreender o presente é bom a gente voltar um pouquinho na história para a gente ter uma visão de conjunto. Então, eu preparei aqui um conteúdo para vocês que eu espero que seja bastante útil, né? Eu não consigo falar de cenário atual ou de futuro sem relembrar, né, lembrar das conquistas que nós tivemos nos últimos 30 anos, porque foram conquistas bastante suadas, né? E a gente ainda tem muitas conquistas pela frente, então é importante a gente recapitular. Eu vou falar aqui nesse bloco um pouquinho dos marcos legais que o setor conquistou, vou falar qual é o impacto desses marcos no nosso desenvolvimento do setor. E, por último, eu vou passar um pouquinho pelo impacto econômico, mas eu já vi aqui que isso já foi comentado, então capaz que eu pule ali. Bom, os marcos legais que nós conquistamos com muita luta e organização da sociedade civil. Quando a gente tem uma conquista legal no Congresso Nacional, né, depois que passa, parece assim, os parlamentares tiveram essa ideia, né, e implementaram essa lei para o desenvolvimento da atividade. E não é assim, né? Em geral, a sociedade civil organizada, que sensibiliza seus representantes no Congresso Nacional e luta por essas conquistas, e que muitas delas levam anos para serem viabilizadas. Então, muito importante para a gente relembrar aqui, Lei do Audiovisual em 93, a construção da Ancine em 2001, o Fundo Setorial criado em 2006 e a Lei da TV por Assinatura, que também pode ser chamada de... Ou que alguns chamam de Lei do SEAC, que é Serviço de Acesso Condicionado. Está falhando, acho que o... Esse aqui do fio? Estou achando que esse aqui... mas vocês aqui me dizem, tá? Então, esses quatro... Não fica ruim? Não. Tudo bem? Então, esses quatro marcos, eu vou comentar um pouquinho o que cada um deles trouxe, né? A Lei do Audiovisual. Vocês lembram que a gente estava num período pós-Collor, onde a gente teve extinto o Ministério da Cultura e a Embrafilme, que seria o equivalente à Ancine hoje, que cuidava, né, de políticas de fomento ao setor, e a gente estava num cenário de terra arrasada, quando teve, em 91, a Lei Rouanet, e em 93, a conquista da Lei do Audiovisual. Com a Lei do Audiovisual, a gente trouxe 2 incentivos fiscais. O mais conhecido é o artigo 1º, que é para todo tipo de empresa poder investir com incentivos fiscais do imposto de renda. E eu vou sempre ressaltar os outros incentivos fiscais, porque da última vez que eu estive aqui, eu vi que o Sul capta pouco nos outros incentivos fiscais. Então, aqui o artigo 3º, gente, é um incentivo fiscal para empresas do nosso setor, que são as distribuidoras, sabe, a Fox, Warner, Disney, enfim, que remetem lucros para o exterior, e ela tem um incentivo fiscal se ela investir em obras brasileiras independentes, que somos nós, né, para a realização de obras aqui no Brasil. Esse artigo tem viabilizado muitas obras. O teto é de 3 milhões.
esses artigos permitiram o início da retomada do cinema nacional. A gente tem, em 2001, com a MP 2228, a constituição de uma Agência Nacional de Cinema, né, ela foi estabelecida junto com as outras agências que a gente conhece hoje, como a ANS, a Agência Nacional do Petróleo e etc., uma grande conquista. Foi estabelecido o Conselho Superior de Cinema, que todo mundo aqui conhece, que é quem traça as diretrizes para o desenvolvimento do nosso setor, com representantes da nossa indústria e do governo federal. Foi criado a Condecine Título, gente, isso aqui foi um passo muito importante na história, que é essa taxa que a gente paga quando a gente faz o registro do CRT por cada obra exibida comercialmente, quer seja publicitária, quer seja de televisão, para cinema, e essas taxas, né, centenas delas, milhares delas, vão formar no futuro o nosso fundo setorial. E aqui tem um outro incentivo fiscal que o Sul também usufrui pouco, que é o artigo 39, gente. O artigo 39 trouxe um incentivo fiscal para as televisões por assinatura, que remetem lucro para o exterior também. E existe um incentivo fiscal se elas aportarem recursos para a produção de obras nacionais independentes. Foi assim, vocês vão lembrar muito bem, que a HBO começou a produzir obras de porte, grandes séries, aqui no Brasil. Foi toda financiada com o artigo 39. Então, tem esse recurso lá. O Fundo Setorial. Então, em 2006, a criação do Fundo Setorial, junto com ele o Comitê Gestor, né, que é um fórum com representantes do governo e da indústria para decidir as diretrizes de investimentos do fundo, que deu conta dessa arrecadação aqui para passar a investir na nossa produção. E junto vieram mais 2 incentivos fiscais, que era o artigo 1º-A, que é um espelho da Lei Rouanet. Eu nem comentei muito aquele primeiro, que está um pouco em desuso, mas esse aqui é um espelho da Lei Rouanet só para a nossa área, e o artigo 3º-A. O artigo 3º-A, ele é dedicado às televisões abertas, que também remetem lucro para o exterior, quando elas trazem programação de fora, né, especialmente cobertura de jogos e etc. Com esse recurso aqui, vocês viram, por exemplo, muita Globo News coproduzindo com produtoras nacionais independentes, vocês veem, sei lá, Record, SBT e etc., usufruindo desse incentivo aqui. Então, você vê que a gente tem, só de incentivos fiscais, vou tirar esse primeiro aqui, mas 1, 2, 3, 4 modalidades de incentivos fiscais, sendo 3 deles para empresas da nossa atividade, distribuidoras e canais de televisão fechado e aberto. E aqui, a grande conquista que nós tivemos, uma conquista que levou 5 anos de debate no Congresso Nacional, foi uma luta bastante difícil, que foi a Lei 12.485, que regulou o mercado da televisão por assinatura e criou a Condecine Teles. Então, uma nova taxa agora sobre as empresas de telecomunicação, que transformou o fundo setorial, que era desse tamanho, para um fundo setorial enorme, que é o que a gente passou a usufruir a partir dos anos seguintes. E criou também essa lei cotas de conteúdo para a televisão, por assinatura. Então, a partir de então, eu lembro, gente, que eu estava nas associações ali em São Paulo e a gente lutava muito para incluir o nosso conteúdo independente nos canais de televisão. E era muito difícil, a gente conseguia espaço, em geral, nas televisões educativas, né? E com essa lei, a gente abriu-se um mundo de oportunidade para nós. E a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Então, esse conjunto de legislações, né, que nós conquistamos que permitiram a pujança que nós conquistamos ao longo desses anos. E parar para pensar, gente, a gente está aqui em 2021, a gente tem quase 30 anos, então, de avanços paulatinos, né? E aqui a gente vai falar no final da minha apresentação aqui, que está na hora de um novo marco legal, que é
das plataformas de VOD, né? O que nos proporcionou esses marcos legais? Aqui a gente poderia analisar de diversos pontos de vista, mas eu acho que o número de obras lançadas no mercado de salas de cinema é um bom indicador, né? A gente tem aqui, eu coloquei em cinza, período Collor, é aqui que a gente tem a extinção do Ministério da Cultura e da Embrafilme. A gente tem um cenário de terra arrasada. Vocês imaginam ter só 3 filmes nacionais lançados no mercado? Foi a época que o Festival de Gramado, né, tão querido, abre para a competição latino-americana ali, porque imagina fazer um festival com 3 filmes apenas, né? E a gente tem paulatinamente uma retomada, opa, saiu do lugar aqui, para chegar numa média de 170 filmes ano, não vou colocar aqui o período da pandemia, né? 170 filmes ano, e para a gente pensar um pouco que muitas vezes quem não é do nosso setor questiona, né? Por que tantos filmes? Para que tantos filmes se poucos fazem grandes bilheterias? E aqui é importante a gente pensar em algumas referências internacionais. O mercado americano, por exemplo, lança comercialmente mais de 800 filmes ano. Quantos são estouros de bilheteria? O mercado argentino lança mais de 200 filmes ano. E a Argentina, que é tão menor que a gente, né? Então, esse é um número bastante razoável e alguns faz parte do mercado. Alguns vão explodir, vão ter muito sucesso, atrair um grande público, e outros vão falar com nichos, outros vão retratar a nossa realidade, que é extremamente importante que a gente retrate a nossa história, reflita o nosso tempo, né? Então, os filmes eles não existem só para fazer as grandes bilheterias, né? Além do que também o exercício de se realizar muitos filmes amadurece o mercado, amadurece a linguagem, amadurece o nosso exercício profissional, né? Quando a gente fala, então, de obras para os canais de televisão, eu gosto muito desse gráfico aqui também, porque a gente tem, em 2011, é aprovada a lei, final do ano. Ela passa a vigorar em 2012. Então, a gente tem, olha que incrível esse gráfico, gente, que é a nossa presença nos canais de televisão por assinatura. Em azul, as obras independentes, que somos nós, né? O que é uma obra e uma produtora independente? Aquela que não tem vinculação com os canais de televisão, simplificando, né? Então, nós não somos vinculados, nós não produzimos só para um canal de televisão, pelo contrário, né? Nós somos empresários que produzimos para vários canais, para janelas de exibição. E aqui, em verde, a produção brasileira. Então, se a gente somar esses dois, eu acho que está tendo alguma manifestação e eu vou estar competindo com essa manifestação. Aqui também eu acho importante a gente destacar que as cotas, essa luta, eu costumo brincar que foi uma luta sangrenta, sabe, no Congresso Nacional. A gente se cotizava entre os sindicatos e se revezava, cada semana ia um para o Congresso Nacional, sabe, assim, foi muito, muito difícil fazer passar essa lei. E para uma cota que representa só 2,8% da grade de programação dos canais de televisão. E só metade é obrigatoriedade para a produção independente. E todo esse debate nacional para aprovação dessa lei. Também é bom a gente ter como referência internacional, por exemplo, a Comunidade Europeia estabeleceu, através do seu Parlamento Europeu, que a cota lá é de 50% de conteúdo europeu. Fala, mas também são vários países, é mais fácil, etc. Sim, dentro das cotas de 50%, cada país estabelece a sua cota. França, por exemplo, 30% de conteúdo francês. Imagina a pujança da indústria com uma legislação como essa, né? Então, nós tivemos toda essa dificuldade por uma cota tão pequena e, mesmo assim, olha que coisa incrível. Claro que isso veio alavancado também
pelo suporte do fundo setorial. Então, muitas obras que foram exibidas tiveram também o financiamento do fundo, porque os canais também falaram, bom, agora a gente tem essa obrigação, mas e o custo disso, né? Eu trouxe aqui um outro slide que eu acho bem interessante também. As coisas estão saindo um pouquinho do lugar, tá? Porque eu trouxe em outro programa, então não reparem, mas aqui em azul é a produção independente e em verde a produção brasileira, né? Então a gente vê como que ao longo dos anos a gente teve um crescimento enorme da produção independente na exibição desses canais. A gente tem hoje, você imagina que antes dessa legislação, a gente tinha uma presença menor do que 1% nas grades de programação. E os últimos dados que a gente tem, que são de 2019, a gente atingiu quase 18% de conteúdo nesses canais. Puxa vida, foi tão difícil aquelas cotas de 2,8%, como é que a gente tem quase 18%? Porque o nosso conteúdo é maravilhoso, gente. O público amou. Portanto, os canais identificaram que era ótimo negócio, excelente negócio para os canais e passaram a exibir muito além da cota. Você vê como é importante, muitas vezes, uma legislação para dar uma impulsionada na aproximação do mercado, né? Faltava uma oportunidade de a gente se aproximar dos canais. Aqui eu trouxe um outro gráfico também que eu acho muito interessante, que a Ancine tem ali o registro das empresas pela data do seu CNPJ. Então, quando a empresa foi constituída, né? Então, a gente tem a primeira aqui, que é de 46, deve ser do Barretão essa daqui. Né? E o crescimento do volume de empresas dedicadas ao cinema e à produção audiovisual, crescendo ao período da lei do audiovisual, Ancine, e o pico de novas empresas constituídas, já com a expectativa da lei da televisão por assinatura, e que depois não é que cai, é que se estabiliza, né? Pelo amor de Deus. Então, hoje a gente tem em torno de 9.000 empresas registradas na agência, sendo que as empresas têm que ser registradas, porque também as empresas de publicidade são registradas ali. Faço esse destaque porque eu tenho a impressão que a maioria que está aqui é dedicada ao conteúdo e não à publicidade. Muitas dedicadas às duas frentes de negócios, né? Mas dessas 9.000, a gente tem 26% delas dedicadas à produção de conteúdo. E o que é incrível, né? Esse crescimento também, e com essa legislação, a Lei 12.485 trouxe uma obrigatoriedade de que o fundo setorial tivesse 30% dedicado às regiões fora do eixo Rio-São Paulo, porque existe uma concentração brutal, né? O que é comum também em todos os setores, mas que a gente precisava ter uma produção nacional, gente, né? E não o Brasil retratado só por paulista e carioca. E a Ancine completou essa legislação com normas infralegais, com mais 10%, como a Jussara explicou aqui, para a região sul, e aí Estado do Espírito Santo e Minas Gerais, para a gente ter um equilíbrio na destinação desses recursos. Então a gente tem, é muito bonito de ver também a produção hoje nacional, né, sendo realizada de norte a sul do país, de leste a oeste. Né? A gente tem produção do interior do Amazonas, a gente tem do centro-oeste muita produção, e então esse Brasil plural passou a ser exibido nas telas principalmente da televisão por assinatura e nas salas de cinema também. Aqui eu falo de um outro impacto da nossa projeção internacional. Então, eu não quis aqui ficar listando os prêmios, mas assim, o destaque da nossa produção nos grandes festivais internacionais, como Cannes, Veneza, Berlim, entre outros, né? Aqui tem o pessoal de animação, então de Annecy também, né? E nos mercados foi muito grande, gente. Paulatinamente foi crescendo o reconhecimento da qualidade da nossa produção no mundo. E aí eu escolhi um dado para a gente falar sobre isso e pensei aqui nas coproduções internacionais também.
que é uma oportunidade de a gente trazer recursos de outros países para somar com o nosso e expertise de outros países para somar com a nossa expertise e, mais do que isso, gente, trazer territórios para a circulação das nossas obras. Né? Cada coprodução internacional, a gente tem o outro lado lutando para a circulação dessa obra nos seus territórios. Então, é bacana a gente ver aqui que de 2010 a 2019, então a gente tem 9 anos aqui, a gente teve exibidas no mercado, fora as que estão em curso, né? Exibidas no nosso mercado, mais de 150 obras realizadas em coprodução internacional. Quer seja a gente como minoritário ou majoritário, mas sempre aliando recursos e força de trabalho de 2 ou mais países. Então, bonito a gente ver toda essa retomada para a gente que saiu de um período de terra arrasada, né, na década de 90. Aqui, para finalizar, a gente relembra aqui uns números que a Jussara já colocou, lembrar que o nosso setor é um setor que adiciona à economia nacional mais de 26 bilhões de reais, que é um importante impacto econômico para o país, e que a gente está ali, uma indústria mais pujante até que a indústria de farmacêuticos e têxteis, por exemplo, né? Então, é sempre bom a gente lembrar para a nossa autoestima também, né? Porque a gente viveu também um período de demonização da nossa atividade e é bom a gente lembrar que a gente não faz... As pessoas aliam a nossa imagem somente à cultura, né? Somente, que já é muito, mas também seria importante eles aliarem a nossa imagem ao desenvolvimento econômico do nosso país, né? Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre mudanças, crise e mudanças, né? Que a gente está vivendo ainda e que eu tenho certeza absoluta que a gente está saindo, né? Não que eu seja poliana, eu vi alguém falando aqui, acho que foi a Diana, né? Não sou poliana, mas eu sou uma pessoa sempre cheia de esperança, porque você vê que a gente é bastante resiliente, resistente e persistente, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos anos. Vou falar primeiro das políticas públicas. É importante a gente fazer uma avaliação do que a gente passou nesse período, especialmente, não vou falar de políticas locais, porque cada estado tem a sua particularidade, mas em relação à política pública no âmbito federal, né? Passamos por uma instabilidade institucional brutal. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí da agência, que foi em setembro de 2019, nós tínhamos ali um presidente da agência afastado, eu estava saindo, um diretor antes de mim já tinha saído também, a diretoria de 4, é um colegiado de 4 diretores. E a gente teve um diretor que ficou sozinho. Inclusive, isso é proibido nas agências reguladoras. Não existe regulação para isso. Não existe normativo para isso. Nós tivemos que fazer um arranjo jurídico ali para que ele pudesse ficar sozinho por tempo que a gente não sabia quanto era. E como presidente substituto, porque ele não foi nomeado para ser presidente, né? Então, nós passamos vários meses, acho que foram mais de 6 meses, nessa situação de isolamento absoluto da Ancine. Porque eu tive um período como presidente interina, e mesmo como presidente interino, você não tem a caneta para tudo, né? Então é importante a gente visualizar essa situação. 1 ano e meio depois se passou e a gente, 1 ano e meio, acho que é de outubro para cá, fazem 2 anos. Então, meio ano sozinho e outro 1 ano e meio com diretores substitutos. A cada 6 meses, a legislação das agências reguladoras prevê que numa situação dessa extrema, você não pode nomear alguns servidores, mas por prazos determinados e que podem ser retirados a qualquer momento. Então, nós passamos 1 ano e meio com essa fragilidade institucional na diretoria da Ancine, todos os substitutos podendo ser tirados a qualquer momento. Isso é uma grande fragilidade para um gestor que está à frente de um órgão como a agência.
Ministério da Cultura foi extinto, gente. Mesmo antes de ser extinto, eu lembro que na minha despedida não lembro quantos anos, mas na minha despedida da Ancine eu falava, gente, nós passamos por, esse período que eu tive aqui, nós passamos por 6 ministros diferentes, quer dizer, uma estabilidade, se você tem uma agência vinculada a um órgão acima de você, e você ter 6 ministros diferentes, né? Depois a gente teve a extinção do Ministério e a Secretaria Especial de Cultura, a mesma coisa, né? Quantos secretários a gente não viu serem empossados nos últimos 2 anos? Quer dizer, é muito difícil você avançar com uma instabilidade como essa, porque a Ancine é um órgão vinculado ao ex-Ministério da Cultura, né? Então, instabilidade institucional. A gente teve também um período onde o TCU estabeleceu novas regras para a Ancine, determinou novos regramentos para a Ancine, muito duros, e a reabertura de contas, de prestações de contas, muitas delas já aprovadas, né? Então, num período muito difícil para a Ancine, que ela teve que se reorganizar para dedicar uma grande parcela dos seus servidores para a prestação de contas, para dar conta de tudo isso. O que era parte das novas regras? Observar todos os documentos das prestações de contas. Todos, gente. Do ticket do táxi à contratação do roteirista e do estúdio e etc. É uma coisa quase que impossível, né? Não vou adentrar nesses detalhes, porque isso aqui daria para um bate-papo mais detalhado, né, que não é o caso hoje, né? Então, a gente teve instabilidade institucional e o impacto do TCU no reordenamento da agência e numa situação que fragilizou muito os servidores da agência também. E o fundo setorial? O nosso fundo setorial, conquistado com tanta luta, nós tivemos um período de descompasso financeiro. Os editais lançados sempre teve um pequeno descompasso, mas não um grande descompasso, porque você tem a arrecadação da Condecine, ela entra para o Tesouro Nacional e ela vai sendo liberada aos poucos para o fundo setorial, né? A gente fala que existe uma diferença entre o que é comprometido e o caixa financeiro, né? Esse caixa financeiro, nesse período de crise, ele não chegou na mesma medida em que os editais foram lançados. Então, a gente teve aqui um descompasso, né? E vários projetos, a gente sabe, também não vou entrar em muitos detalhes, quem tem projetos aqui com fundo setorial, muitos estão amargando o recebimento desses recursos até hoje, alguns outros já receberam. E por conta disso também falta de novos editais. O dinheiro que entrou honrou os compromissos passados, mas não teve novos editais. Situação de crise absoluta, né? No campo da pandemia, né? Teve só a pandemia também nesse período. Apenas uma pandemia, né, mundial, onde a gente teve o fechamento das salas de cinema, gente. Terrível. A gente teve os festivais de cinema. Os festivais de cinema e os eventos de mercado é onde circulam as nossas obras, a gente faz negócios, né, onde a gente encontra os players, onde a gente vende as nossas obras também, além da vitrine do festival, né? Muitos foram adiados e passaram a se organizar de forma online. Gente, é muito mais difícil, né? Porque ainda mais para quem está começando no mercado, por exemplo, os mais novos no mercado, difícil você marcar uma reunião com uma pessoa que você nem conhece online. Diferente de você estar no festival, você passa ali no stand dele, né? Você toma um cafezinho e etc, e apresenta o seu projeto. Então isso aqui foi um baque terrível para nós. A produção nem se fale, produção interrompida. A Globo parou de produzir as novelas. Se a Globo, com aquela estrutura, parou de produzir as novelas, imagina nós. Imagina nós, né? Então, o pouco que a gente tinha, né, nós tivemos que parar. E o financiamento das obras também, muitas obras nossas, a gente vai financiando ao longo do curso, né? Nem sempre a gente tem o dinheiro todo para fazer uma obra. Então, você tem uma parte, depois você vai complementando e tal. Cadê o dinheiro numa crise econômica mundial?
Você vai falar com as empresas, mesmo com incentivos fiscais, etc. Sabe, assim, todo o pensamento dela está voltado para a pandemia, para ajudar, para a solidariedade, etc. Então, muito difícil, fora o represamento dos editais do fundo, fora a lentidão da Ancine em liberar o artigo 3º, 3º-A, 39, etc. Então, a gente teve uma crise no financiamento. E aqui, gente, muita empresa fechou ou encolheu. Muitos colegas meus em São Paulo foram para casa, literalmente. Eles tinham seus escritórios, fecharam seus escritórios e foram literalmente para sua casa, para a garagem, para a sala, para tentar se manter, né? E muitos faliram. Então a gente teve mais juntar a pandemia com a crise institucional, a gente, enfim, é o que a gente espera estar saindo agora, né? E a gente teve, aqui não é uma crise, mas é uma mudança no cenário. Se a gente conquistou legislações que apoiam o cinema e que apoiam a TV por assinatura, e a gente não tem uma regulação do setor de plataformas de streaming, aí a gente tem, eu falo aqui conteúdo não linear, é uma das formas a gente falar das plataformas de VOD, porque a televisão aberta ou por assinatura, a gente fala que é conteúdo linear, quer dizer, ele tem horário certo para passar, a novela, o jornal, né? Não linear é aquele que você pode acessar a qualquer momento, de qualquer lugar, né? Netflix, Amazon, outras plataformas do Itaú, por exemplo, da Imovision e etc. Então, esse conteúdo não linear, ele já estava acontecendo há quase uma década e ele foi acelerado com a pandemia, né? Especialmente por conta do isolamento social. A gente tem aí enfim, mas não estou nem falando da pandemia, estou falando de uma mudança tecnológica que vai reconfigurar o cenário onde nós atuamos, né? Aí eu trouxe só para ilustrar aqui, isso aqui é o market share, né, do acesso das casas na semana de maio a junho desse ano, né, um monitoramento dos acessos de conteúdos na TV aberta, fechada e por assinatura. Tá? Então a gente tem uma queda da televisão aberta e por assinatura e a gente tem um crescimento do conteúdo não linear. Então a gente vê aqui em verde, em vermelho e azul, a gente tem as televisões abertas e fechadas. Aqui eu coloquei algumas faixas etárias, eu escolhi as novas gerações, tá? Então, crianças de 4 a 11 anos, que é para quem a gente produz as nossas animações, muitas animações, né? E vídeos infantis. Aqui para os adolescentes de 12 a 17 anos e de 18 a 24. Por que eu escolhi essas faixas etárias? Porque eles representam a tendência do futuro, né? Então, a gente vê aqui em linha verde o conteúdo não linear. Quer dizer, as linhas de televisão em queda e o conteúdo não linear subindo. Então, a gente tem uma mudança no perfil, nos hábitos do consumidor. E isso é extremamente importante para a gente visualizar o que vai estar acontecendo no nosso mercado, né? Que a pandemia acelerou, mas que ele já estava em curso. E, gente, é uma tendência acelerada para o futuro e que vai impactar muito nos nossos negócios. Então, eu acho que esse overview de mudanças, né, quer seja no âmbito das políticas públicas, na crise nas políticas públicas, na crise pandêmica, crise econômica e sanitária, e nas mudanças tecnológicas e perfil de hábitos do consumidor, a gente tem aí um caldo de grandes transformações. Então eu vou falar de tendências ou de um novo cenário que a gente vislumbra para um futuro muito próximo ou até presente, né? Que a gente já vê ele acontecendo. Eu vou falar de mercado de VOD, um pouquinho sobre novos modos de produção. Isso impacta muito na maneira com que a gente está produzindo, né? Que tem muitas mudanças, nas políticas públicas e um novo marco legal. Então, vamos falar das plataformas de VOD. A gente já estava falando ali, né, da mudança nos hábitos de consumo. Por conta do isolamento, a gente tem aqui, eu trouxe uma matéria da Forbes do começo do ano, de março desse ano, onde a MPA declara que teve um aumento de 26% na assinatura de plataformas no mundo.
Gente, que mercado cresceu na pandemia 26%. E a gente está falando de março de 21. A gente não está falando do ano de outubro de 21. A gente estava falando de um ano só de pandemia. 26%. Então, é um mercado pujante, gigante, né? A gente está falando do Brasil entre os maiores mercados do mundo. Isso não é a Débora que está com a autoestima lá em cima, não. Isso é uma declaração, por exemplo, da Viacom, né, que o Brasil está entre os 5 maiores mercados de video on demand do mundo. Para a Netflix, já várias declarações da imprensa, e aqui na Forbes mais uma vez, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de assinantes em todo o mundo. Importante a gente ter essa noção de que nós somos um território gigante de consumidores. E é claro que nós queremos ser também tão grandes e protagonistas também na produção, né? Nós não queremos ser só um mercado consumidor. Mas por que é importante a gente se entender como um grande território consumidor? Porque, por ser tão grande, existe uma disputa por esse mercado. Então a gente vê, a Netflix chegou aqui como a primeira plataforma, né, grande plataforma, há 10 anos atrás. Mas vocês estão vendo agora, né, a Globoplay, né, já totalmente estruturada nesse mercado, já no tamanho da Netflix também. A gente vê a HBO Max entrando, a Disney Plus. Então a gente vê gigantes globais já chegando para disputar esse mercado. E o mais interessante de tudo isso é de que os conteúdos locais estão muito valorizados. A gente teve um período da história onde a pujança da produção americana foi incrível, né? O mundo inteiro assistia, em grande parte, uma produção americana de altíssima qualidade, que fez a indústria de Hollywood ser conhecida no mundo. O tempo passou e outros polos se destacaram no mundo. Vocês estão vendo a Coreia do Sul, por exemplo, ganhando o Oscar, fazendo séries incríveis. Eu adoro assistir séries coreanas, né? Os países nórdicos, né? Fazendo umas séries incríveis. Enfim, França, Inglaterra, e muitos países se destacando. E tem uma... Eu não sei em que veículo de imprensa eu vi que, por exemplo, para a Netflix, 80% dos consumidores estão fora do mercado americano. 80%, gente. E esse público quer variedade, quer diversidade regional, de olhares, de línguas, né? Por isso a dublagem aqui, nós estamos falando da dublagem, é tão importante, porque a gente pode assistir, né? Pode assistir dublagem e legendagem, a gente pode assistir séries, adoro séries turcas, por exemplo, né? Então, a valorização do conteúdo local nunca foi tão forte. E, portanto, essa disputa pelo mercado e a valorização do conteúdo local traz para a gente uma oportunidade muito importante. E aí eu vou... Opa! E eu mesma desliguei. Peraí. Bom, e aí eu estou continuando falando das plataformas, falar que então a produção está com uma expansão gigantesca. Investimentos privados. As plataformas, então, estão investindo muitos recursos. Por exemplo, Netflix anunciou 350 milhões em 2021 só aqui no Brasil. São mais de 200 milhões de dólares no México, por exemplo. A América Latina e Caribe está recebendo um volume gigantesco de investimentos da Amazon, da Disney, etc., para produção local. Esses investimentos só estão sendo realizados também aqui na nossa região porque temos um mercado maduro, né? Esse mercado maduro, importante a gente destacar que a gente deve às políticas públicas. Eu sou testemunha, eu sou sócia de uma empresa chamada Gulani, e a Gulani, ela é fruto, sim, das políticas públicas. Nós começamos ali. Eu, quando comecei, gente, quando eu decidi, vou fazer audiovisual, decidi para o choque da minha família na época, era o período Collor, acabou com tudo. Eu falei, gente, mas agora que eu estou começando, não vai ter nada, né?
E foi naquele período que eu comecei, que Caio e Fabiano Gulani também começaram, e a gente foi se construindo, né, de curtas-metragens, médias, longas, séries, etc. A gente se construiu, a gente é fruto dessas políticas, e a gente hoje tem um mercado maduro por conta dessas oportunidades que o setor, em aliança com o Congresso Nacional, criaram para nós. Então, temos um setor maduro. O que é bom, né, muito maravilhoso desses investimentos privados, é que essas séries e filmes são realizados com 100% do financiamento. E muitas vezes a gente, quando tem uma obra autoral, né, a gente fica ali anos, muitas vezes, angariando os recursos para realizar nossas obras, e quando eles decidem por uma obra, é 100% do financiamento, mais o custo Covid. O custo Covid, que é alto, né, gente? Para a gente produzir, tem um custo ali de protocolos sanitários e etc., né? Normas de segurança, ou às vezes até a paralisia de uma produção por alguma intempérie, também está abarcado nesses financiamentos. A valorização da diversidade. Eles querem olhares diferentes, né? Diferente do que a gente luta muitas vezes com empresas nacionais. As empresas globais estão atentas também a gênero, raça, diversidade regional, né? Então, é uma oportunidade para nós. E muita demanda por cargos técnicos, por não novos, mas por cargos técnicos específicos, gente, que estão em falta no mercado. A gente está em pandemia, e produtor executivo, por exemplo, está uma disputa. Está uma disputa ferrenha por produtor executivo. Tá assim, não rouba o meu, não. Sabe? Tá assim, todo mundo, porque a demanda está grande, né? Aqui eu trouxe um relatório que o Banco Interamericano de Desenvolvimento realizou com o apoio da Netflix, com um mapeamento, né, da América Latina e Caribe, dos investimentos, das produções que estão sendo feitas na região. E eles fizeram metade do relatório, é um mapeamento de mão de obra que eles identificam que está faltando, através de uma pesquisa realizada junto a produtoras de toda essa região. E a gente tem, por exemplo, trouxe alguns, tá? Por exemplo, no Brasil, Chile, Colômbia e México, a falta de designer de produção. Gente, ó, desenho de produção. Quando que a gente tinha isso? Né? Que elabore um desenho perfeito de realização de uma série complexa, né? VFX, né? Então a área de efeitos, de pós-produção, tecnologia, gente, muita tecnologia, supervisão de efeitos especiais, continuista de roteiro, continuista, uma estilista, né, de efeitos especiais, segurança de TI, muita tecnologia usada nas produções, e a gente precisa de pessoas, engenheiros e pessoas que entendam dessa tecnologia para garantir a segurança desse material gravado. Isso é bom para a Jussara, né? Coordenação de dublês, por exemplo, né? E aqui tem outras, depois se vocês quiserem acessar. O que também nos destaca como setor muito importante de a gente investir junto com a Federação das Indústrias, né, junto com o Senai, junto com o SESI, os nossos sindicatos se empenharem também na formação e na especialização de técnicos que já estão atuando nessa área, para que eles possam se especializar ainda mais, porque é um mercado que está crescendo, né? E aí eu vou falar um pouquinho também de o que modos de produção que já estavam acontecendo, diferentes do nosso tradicional, e que foram acelerados com a pandemia. Então, o que foi acelerado com a pandemia? Gente, por conta da segurança, foram desenvolvidos aplicativos de gestão de set, de filmagem. O que é aplicativo de gestão de set? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, antes a gente tinha a ordem do dia, né, em papel. A ordem do dia. Você distribui, né, um a um, em papel. Você tem ali todo mundo em volta do vídeo assist, né, aquela montanha de gente ali para ver se deu certo assim, se não deu certo e tal. Gente, esses aplicativos hoje, você monitora tudo por um tablet ou por um celular. Todos os membros da equipe recebem as ordens do dia. Isso é um exemplo, tá? Muito mais do que isso. E, por exemplo, já assistem
as imagens do Video Assist no seu monitor. Então, ele pode estar na sala ao lado, ele não precisa estar ali do lado do diretor, ele pode estar no banheiro, ele pode estar acompanhando. Enfim, são aplicativos desenvolvidos por brasileiros para uma melhor gestão do set, que é muito bacana. Eu falei só 2 funcionalidades, mas são muito, muito mais do que isso. O monitoramento de saúde e alimentação saudável também, não é que é uma tendência, né? É uma necessidade por conta da pandemia. Então, existem aplicativos para a gestão do Covid. E, por conta do Covid, se passou a monitorar melhor a saúde da equipe, mesmo que as equipes sejam temporárias, né? Então, se descobriu que muita gente tinha diabetes, por exemplo, que o outro estava fraco, não sei do que, e etc. E, por conta de aplicativos também, começou a se monitorar a alimentação da equipe. Então, a alimentação, de vez em aqueles bandejões que a gente tinha antigamente, agora a alimentação é feita por demanda, por pessoa. E você chega lá com um QR Code e fala assim, Débora, o seu prato é o frango com não sei o que lá, tá aqui, tá prontinho. Né? Então, são coisas que otimizam a produção e para muito melhor. Tô só alguns, tá, gente? Mas escaneamento 3D das locações. Então, para evitar o deslocamento, né, de equipes e etc., entra todo mundo na van e vai para um set de filmagem para estudar a locação. Hoje, você faz um escaneamento 3D do espaço. Olha que incrível. E você leva isso para a sua equipe, que com os óculos andam pelo espaço e cada um planeja os movimentos da câmera do fotógrafo, a iluminação ideal, o cenógrafo bola a sua cenografia, as cores, etc. O diretor planeja os ângulos mais favoráveis para ele dirigir os seus atores, e assim por diante. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Não só porque otimiza tempo, mas também você tem uma riqueza de detalhes ali à sua mão para a criação e planejamento da produção. Filmagens à distância, todo mundo já viu, né? Então, muita filmagem à distância, com os diretores longe, mas também com aplicativos onde você pode monitorar boa parte dessas filmagens, que é muito bacana. Os painéis de LED. Gente, os painéis de LED, eu até queria trazer um exemplo aqui, mas eu conheço umas 5 produções, pelo menos, que estão grandes, que estão trabalhando com painéis de LED, mas que, como as obras ainda não foram exibidas, a gente não pode mostrar. Mas não é... Se lembra quando a gente usava o chroma key, né? Aquele painelzinho verde, né? Que a gente punha lá uma imagenzinha, gente... Já era isso, né? Isso é primário. Hoje, painéis de LED, vocês imaginam, por exemplo, aqui, a gente tem um painel de LED aqui, olha, circular, onde a gente tem a projeção de um cenário, pode ser um cenário ao ar livre ou um cenário de interior, lindo, maravilhoso, com movimentos, onde o ator vai atuar como se estivesse naquele cenário real. Então, isso muda, que eu coloco aqui, né, que são novas maneiras de dirigir, fotografar e produzir. Também o diretor de fotografia, por exemplo, tem que fazer uma fotografia que seja linkada com as imagens que estão no fundo, porque as imagens do fundo também, gente, elas não são estáticas, elas estão em movimento também, de acordo com o andar, por exemplo, do ator. Então, que movimentos de câmera são esses? Como fazer essa fotografia? Como dirigir um ator numa perspectiva como essa? Né? A gente fala, mas que chato, né? Eu prefiro filmar numa locação real. Sim, só que uma locação real você tem externas, você tem chuva, você tem... Curitiba não tem chuva. Né? Você tem chuva, você queria um sol e aquele dia está nublado. Enfim, você tem um maior controle, além da otimização do seu time de produção. Claro que não é para tudo, né? A gente não vai fazer um filme inteiro assim. Mas você pode se valer muito desses recursos. E isso está, assim, no ápice da utilização, gente. Por exemplo, tem uma diretora jovem lá em São Paulo que dirigiu agora uma série, não lembro se era para a Netflix ou para a Amazon,
que ela estava inconformada com isso. Como assim? Eu preciso de umas cenas na praia. Mas que absurdo, painel de LED, imagina aquela coisa, o glamour da praia e etc. E resistiu, e estava assim, chateada com isso. Até que ela filmou com o painel de LED e falou, gente, no dia que foi marcada as filmagens, só choveu a semana inteira onde a gente ia filmar. Né? E deu tudo certo, e ficou lindo, e você não nota nenhuma diferença. Então aqui a gente fala do VFX, né, que são os efeitos, todos os efeitos especiais que são elaborados para essas novas técnicas, gente. E então a gente tem uma aproximação da pós-produção com a pré-produção, o planejamento desde a criação. Então os profissionais, isso muda a maneira da gente pensar a produção. Então os profissionais que antes a gente pensava lá na ponta, depois que eu filmar, aí eu vou falar com o pessoal de efeitos, vou falar com o pessoal de coloração e etc. Não, agora eles participam do comecinho. Por quê? Porque muda tudo, né, gente? Muda tudo. Ou eles estão juntos, ou não vai ser possível a gente filmar dentro dessas novas possibilidades. Então aqui eu coloco, né, novos modos de dirigir, de fotografar, de produzir. Então o planejamento nosso é completamente diferente. E por último, eu destaquei aqui os escritórios virtuais, que a gente vai voltar, né? Então, agora acho que a gente vai ter uma produção híbrida, né? Um pouquinho no escritório e boa parte em casa. Não tem mais sentido também tanto para o escritório, porque muitas das tarefas podem ser feitas de casa. Agora, como fugir do Zoom, né? O eterno Zoom. Então, estão sendo criadas salas virtuais, né? Então, de uma maneira de você se sentir no escritório, então você passa numa sala, passa na outra, dá oi para o outro. Então, você se sente no escritório, né, dentro do seu home office. Então, são técnicas que estão sendo desenvolvidas também, não sei se alguns de vocês já estão usufruindo disso, que é muito legal. Então, tudo isso aqui eu coloquei, tem muito mais do que isso, mas para a gente ver também que o cenário da produção também está em franca transformação. E aqui vamos falar da política pública. Se a gente viveu uma crise por 2 anos, mais de 2 anos, hein, gente? Até um pouco mais de 2 anos, mas a mais grave delas por 2 anos, a gente, a partir do dia 20, nós estamos no dia 15, né? Dia 20 assume o novo presidente da Ancine, que esteve aqui com vocês prestigiando o CIAPAR, gente. Aliás, teve 3, dos 3 diretores sabatinados no Senado, os 3 estiveram aqui. Eu acho que nenhuma entidade contou com isso. Então, parabéns para o CIAPAR. A gente vai ter a posse do novo presidente no dia 20. Então, a partir do dia 20, eu considero que a gente volta a ter uma estabilidade institucional. Por quê? Os diretores terão 5 anos de mandato, não pode ser retirados a qualquer momento, não é dali a poucos meses. Então, eles terão estabilidade para enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. O cumprimento de demandas represadas, eu fiz os cálculos ontem, que esse represamento, especialmente do fundo setorial, né, pelo descompasso financeiro e pela lentidão da Ancine, a gente tem já hoje 75% superado. Então, 25% ainda amargam à espera desses recursos, mas vamos também pensar que a gente tem um avanço aqui, né? Revisão dos normativos. Ninguém aguenta aquelas regras tão duras, né? Que, principalmente as mais recentes, né? Sempre foram bastante duras e severas, as regras de execução orçamentária, de execução dos recursos públicos, mas nos últimos tempos a gente teve uma sobreposição de novas regras que dificultaram a nossa produção. Então, nós vamos passar por um período de revisão desses regramentos através de uma Câmara Técnica de Produção, que era um pleito antigo nosso, que era da gente ter um diálogo com a Ancine num fórum adequado. Já existe há muitos anos a Câmara Técnica de Distribuição, de Exibição e Distribuição, que discute a cota de tela, entre outros temas. E agora a gente vai ter uma Câmara Técnica de Produção, com representantes de diversos portes e diversos cantos do país, para debater, levar os pleitos do setor, as dificuldades do setor e propor mudanças. E claro que eles vão balizar do lado de lá, pela administração pública, o que dá, o que não dá, e etc. Essa Câmara Técnica vai ser anunciada até o final do mês. Então, a gente começa um novo período. E novos editais do Fundo Setorial. Já se tem todos os recursos em caixa para
saldar aqueles compromissos. E a gente tem, então, já no caixa, 473 milhões, e os primeiros editais vão ser lançados, a notícia que a gente tem é a partir de dezembro. Então, não é um recurso que está no Tesouro que vai chegar ainda, não, em caixa. Então, vai ter a retomada dos editais. Nossa, que é um alívio, tão esperados, né? Então, eu vejo aqui um cenário também promissor para nós, né? E, por último, gente, para encerrar, falar aqui da importância de um novo marco legal. Se o cenário está mudando tão drasticamente, com os hábitos de consumo, né, numa expansão vertiginosa para as plataformas de VOD, né, esse mercado pujante que está no mundo todo, que é global, e nós queremos também participar dele, já estamos participando com os investimentos privados no mercado. Mas nós também queremos uma proteção para as obras independentes, porque quando a gente faz uma produção para uma plataforma com recurso 100% da plataforma, é natural que os direitos dessa obra sejam da plataforma, né? Então, através de uma legislação específica, primeiro que a gente vai estar vencendo o desafio do que a gente chama de uma assimetria regulatória. Quer dizer, os canais de televisão têm obrigação de cotas, têm obrigação de investimento, têm uma série de obrigações. E as plataformas de VOD não. Então, é uma competição desleal, que se chama, né? Então, existe uma assimetria de regras no país. Então, primeiro, a gente precisa vencer essa etapa aqui. E, ao vencer essa etapa, a gente precisa proteger e fomentar a obra nacional independente, que é aquela onde a gente produz, como a gente produz também por investimento privado, só que os direitos são nossos. Então, nós podemos negociar com uma plataforma a exibição com exclusividade, sei lá, por 5 anos, 7 anos. Depois de 7 anos, eu posso negociar com outra e rentabilizar aquela obra. Então, aquela obra na mão de produtoras nacionais independentes. Então, é isso que se espera de uma nova regulação, que é o nosso novo marco legal, que está em debate já no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados tem um projeto e no Senado tem outro projeto. Então, hoje a gente vê como muito promissor o projeto que está no Senado, e o CIAPAR tem acompanhado as discussões, e não será simples, mas temos que impulsionar, como sempre impulsionamos, sociedade civil, impulsionando por novas leis que beneficiem o nosso setor. Isso está em debate também no Conselho Superior de Cinema, e teve agora, recentemente, num grupo de trabalho no Ministério das Comunicações. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação para vocês, que foi um pouquinho do que a gente conquistou ao longo dos anos, o cenário em crise ou em mudanças, que a gente está no meio desse turbilhão, né? Crise institucional, crise pandêmica e mercado nosso em transformação acelerada, e as novas perspectivas, né? Tendências, novos modos de produção, tendências que já é real, mas vai se intensificar, que é o investimento privado na nossa produção, e nós estamos aqui maduros para produzir para essas plataformas globais, e uma perspectiva de volta das políticas públicas com a estabilidade institucional da agência. E o futuro que nos aguarda aqui com uma nova regulação do VOD. Quanto tempo eu levei, Jussara? Muito? Ah, meu Deus. Não, tá 10, 24. Tá bom? 1 hora? Olha só, gente. Então, a Jussara me falou que a gente poderia conversar um pouquinho agora. Então, se alguém quiser falar um pouquinho, alguma coisa que eu possa responder e contribuir, eu fico aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito bom. Alguém já quer perguntar? Tem sem fio aí pra ele? Não precisa, eu falo alto. Vai gritar? Eu gosto. Não precisa, que não. Não precisa. Bom, primeiro eu queria agradecer ao CIAPAR. Fantástico poder estar presencialmente numa iniciativa de volta. Realmente foi
foram tempos sombrios, né? E Débora, muito obrigado por esse panorama maravilhoso. É um prazer tê-la aqui em Curitiba. E, na verdade, o que eu queria perguntar... saiu uma reportagem hoje, inclusive na Folha de São Paulo, na Ilustrada, comentando na capa, comentando como as grandes produtoras, quando eu digo grandes produtoras, eu estou me restringindo quase que única e exclusivamente hoje será de São Paulo. Nem Rio jamais considera. A gente está falando aí de 5 a 10 grandes produtoras de São Paulo, que já não usam mais de lei de incentivo por toda a questão de insegurança jurídica, elas estão concentradas na produção de streaming ou produção de financiamento 100% que sejam, né, sem o viés de lei de incentivo. Então, eu queria que, na verdade, você me ajudasse a entender possibilidades ou caminhos de como a produção de outros estados e outras produtoras podem aumentar cada vez mais uma sinergia onde o streaming, principalmente por não ser regulado, e por essa regulação eu entender que ainda demora anos, né? Tudo é uma batalha, então é um processo que não vai ser de imediato, é um processo que vai demorar anos, até porque você tem um grande lobby financeiro por trás, trabalhando hoje contra essa regulação, né? Então, e essas grandes empresas de streaming, por diversos aspectos, mas inclusive econômico, de segurança jurídica, ao investir 5, 10, 15 milhões, que é uma grande produtora, que vai ter também a segurança econômica de ter um giro muito grande, capital de giro alto, porque assim, não adianta só você correr atrás de uma produção de 10 milhões, você precisa ter a capacidade de produção de uma série de 10 milhões. Então, eu queria entender como, além dos eventos de mercado, que obviamente se aproximam, mas como de fato a gente pode conseguir cada vez mais aproximar as produtoras das pequenas e médias para as grandes produtoras de produção de conteúdo hoje, de forma que a gente consiga criar essa sinergia de coprodução, né? Então, como é que você enxerga maneiras que a gente pode otimizar esse dinamismo? Eu queria entender um pouco da tua visão de como isso pode, além desses eventos de mercado, da simples apresentação, porque o que acontece é isso, hoje você apresenta um projeto, mas como que a gente poderia ainda mais dinamizar essa forma de sinergia de produções, compreendendo que hoje o streaming é a principal plataforma de produção, é onde você tem a maior parte do dinheiro acontecendo no mercado, mas de certa forma ele está restrito a grandes produtoras, né? Por favor. Olha, tudo isso está acontecendo agora, então não dá para ter clareza absoluta, né? As coisas estão... Nesse momento, a gente está vivendo essa grande mudança. Então, eu vejo claramente que as plataformas, exatamente por serem investimentos privados, elas têm optado por produtoras que lhe trazem segurança, né? Na gestão, principalmente, na gestão desse recurso, na produção e etc. Mas também tenho começado a ver projetos de produtoras menores, onde as plataformas se encantaram e propuseram coproduções. Então, fala, bom, eu adorei o seu projeto, mas você ainda é pequeno, eu fico inseguro, que tal você produzir com a outra produtora? E eu acho isso muito saudável. Pelo menos assim, a minha trajetória na Agulani é de muitas coproduções. A gente coproduziu muito, né? A gente começa com o Bicho de Sete Cabeças, que era uma coprodução com a Sara e com a Buriti. A gente fez muitos filmes em coprodução com outras produtoras. Então, acho que isso é um caminho natural, né? Vejo as plataformas buscando... Vocês viram agora? Eu me espantei. A Globoplay abriu um canal para inscrição de projetos buscando ideias originais, que eles vão receber centenas, com certeza, mas devem escolher algumas que podem ser de grandes produtoras, como pode ser de pequenas produtoras, e que depois, provavelmente, eles vão fazer esse tipo de arranjo, que é normal, né? Então, eu também vejo que as grandes produtoras, até para dar conta dessa pujança, também estão se abrindo para alianças com outros com mais talentos, com mais executivos e com mais produtoras também. Então, como dinamizar isso? Gente, sempre foi difícil, né? Imagina que antes também, artigo 3º, 3º A, 39,
também sempre foi difícil. E é bater nas portas, é participar dos eventos de mercado, é aproveitar todo e qualquer canal de comunicação, como mesmo esse da Globoplay, que parece tão impessoal, né? Mas talvez seja bom que seja impessoal, né? Os eventos de mercado, gente, são fundamentais também, são fundamentais. É claro que muitos projetos que você apresenta não vingam, mas isso, gente, faz parte, né? Quantos projetos da minha empresa que não vingaram, né? Mesmo em editais, quantos editais que nós perdemos, né? Eu aqui gosto de usar um exemplo do filme que nós realizamos junto com a Ana Mulaerte, que é o Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta é um marco no cinema nacional, né? Circula no mundo inteiro, foi vendido para muitos países. Esse projeto foi rejeitado 2 vezes no fundo setorial. Ele só ganhou na 3ª inscrição, no 3º ano. Veja, é um bom exemplo, né? Também, quando você perde, te estimula a melhorar, a aprimorar. Você depende também de quem está lá como da comissão, tem um pouco de sorte, um pouco de amadurecimento, tem de tudo, gente. Então, cabe a nós, produtores, eu dizer para vocês que não agora na minha volta para a Gulani, porque eu me afastei, né, por 6 anos, mas eu, antes de sair da Gulani, eu era responsável pela área de negócios. E a gente tinha um lema lá. O nosso lema é bater em todas as portas, participar de todo e qualquer edital. Perder e receber não, vários. Mas cabe a mim tentar tudo. Então, eu acho que a gente, como empresários aqui, o que dificulta muitas vezes, por exemplo, a Gulani é formada só por produtores, ela não tem um diretor junto, né? Às vezes dificulta uma empresa quando ela é menor, que é o diretor também, que ele é o empreendedor, né? E é muito difícil conciliar todas as tarefas, né? Você tem a responsabilidade de criar, de desenvolver aquele conteúdo, de cuidar de toda a gente. De ser diretor é uma tarefa hercúlea, né? E você se impor também à tarefa de buscar os recursos, é muito duro, né? Então, sugiro também de vocês se aliarem com produtoras ou com produtores que se dediquem também às outras áreas, né? Especialmente a área de negócios. Negócios, execução financeira também. Tem muito colega diretor, produtor, falou, imagina que absurdo, eu vou assinar cheques durante a filmagem. Eu falei, o quê? Não acredito que você está fazendo isso, porque você não pode fazer isso, porque você é o diretor, né? Você tem muita responsabilidade, já suficiente para cumprir toda a sua grade de horário, até dormindo, né? Enfim, sempre foi difícil, gente. É bater em todas as portas, participar de todos os eventos, tentar marcar reuniões. É difícil marcar as reuniões, né? Mesmo o artigo 3º, a gente conseguiu uma reunião, é um negócio, né? Aí você vai na reunião, não significa que você conseguiu, né? Artigo 1º-A, gente, assim, era assim, visitar 30, 40 empresas para acertar uma. Quer dizer, haja suor e dedicação, né? Então, mas as plataformas, sim, também não tenho certeza, gente. Isso tudo está acontecendo agora. Mas a gente vê que eles estão buscando diversidade de ideias, né? Você vê pelo relatório patrocinado por um deles o quanto eles valorizam a diversidade ali, né? Então, você vê no discurso deles. Então, eu vejo que é uma oportunidade. Como chegar lá, gente? Difícil, né? É a luta por um mercado extremamente competitivo, né? É bater na porta das produtoras, bater na porta dos canais, bater na porta das plataformas, participar dos eventos de mercado, participar de tudo quanto é edital. É se dedicar para cavar oportunidades, né? E outra, às vezes você tem uma oportunidade, você conseguiu com uma grande produtora levar sua ideia, ela vai levar sua ideia para uma plataforma, que é legal também, né? Através de uma grande produtora. E chega lá, também pode não gostar. Assim como não gosta de projetos da própria produtora, que ela desenvolveu com todo carinho, que ficou 2 anos lá se debruçada sobre aquele projeto, e o player fala, não gostei, né? E pronto, né? E cabe a você decidir se você vai continuar lutando ou se você vai mudar, vai adaptar, vai, né, partir para um outro projeto. Obrigado. Alguém quer perguntar? Eu acho que não. Obrigado. Primeiro quero parabenizar a Jussara, né, a diretoria toda do CEAPAR por esse evento, né? Então, eu
seu pai é super importante para nós. E falar que o único dado que faltou na tua apresentação foi que a gente é campeão também de baixo orçamento. Né? A gente produz longo com dinheiro de curta. Né? Então, e arrasa, né? E arrasa. A gente vai passar dessa fase. Eu não quis se expor tanto. E agradecer também a FIEP, né, o SESI, pelo apoio constante, e agradecer principalmente a Débora por estar aqui dividindo com a gente conhecimento. Débora, você esteve dentro da baleia, né, da Ancine. Então, acho que você tem uma visão sofisticada. No começo do ano, eu resolvi fazer uma pesquisa grande, todo histórico, para tentar entender a problemática e tentar propor solução. E dá para ver que a Ancine ela já nasceu esquizofrênica, né? Fomentadora, reguladora, hoje está com 520 funcionários. Não, sabe o que faz. 360. Oi? 360. Ah, 360? Mas mais os terceirizados dá 500 e tanto. O terceirizado. Que os terceirizados são secretárias, motoboy. Não, assim. Também, mas o que eu quero recolher é que, por exemplo, eu estudei o caso do Canadá, o caso da Itália e o caso da Coreia do Sul. Que ótimo! Uhum. O que eu acho impressionante na Coreia do Sul é que ela trata o produtor como um parceiro. A Ancine nos trata como regulados, ou seja, ela assume mais o papel de reguladora do que fomentadora, né, culturalmente falando. E o que me assustou é o aviso do final do ano passado, começo desse ano, que das prestações de conta, de 350 prestações de conta do ano passado, 75% foram, como é que me fugiu o termo, foram reprovados. Ou seja, uma porcentagem tão grande que a gente vê que o erro está no processo. Né? Você consegue ver melhoras na Ancine, no curto, médio prazo? Qual que vai ser o futuro da Ancine? Será que ela vai se quebrar ao meio e a regulação vai para a Anatel e fica só uma estrutura mais enxuta de fomento? Ou ela vai continuar do jeito que sempre foi? A Anatel é um buchicho, não vai ter. Bom, na minha visão, é impossível a gente ir para a Anatel. Nós somos uma agência reguladora, gente. Nós somos criados por lei para ser uma agência reguladora, assim como a Anatel, a ANP, petróleo, saúde, águas e etc. Né? Então, se a gente for para a Anatel, acabou. Não existe Ancine. Né? O fomento ele é considerado como como é que eles chamam? De um instrumento de regulação. Então, para você equilibrar o mercado, porque a regulação o que nada mais é? De você criar um mínimo de equilíbrio no mercado para que a produção nacional tenha alguma chance de competição no mercado. O fomento é um instrumento para isso. Né? Então, cotas é um instrumento e o outro instrumento é o financiamento. A gente não teria conseguido essa aproximação com os canais de televisão por assinatura se a gente não tivesse a ferramenta do fundo setorial. Né? Então, você imagina a gente tirar o fundo setorial da Ancine, vai para onde? Ou a gente tirar a regulação da Ancine, acabou a agência. Acabou, não existe agência, vai ser uma outra coisa, vai ser um banco de investimento, não sei o que seria. Né? E lembrar, gente, que a Anatel, ela cuida de telecomunicações, cabos, fibras, internet e etc. A Ancine cuida de conteúdo que veicula nesses meios. Então, são completamente diferentes. Existe todo esse debate porque existe umas zonas de sombreamento ali, mas que a gente pode tratar das sombras de sombreamento. Né? Mas a gente tem que lutar para que continue existindo a Ancine. Assim como existe o CNC na França, que existe, acho que tem 70 anos. Imagina se a gente deixar acabar algo que começou há 20, está completando 20. Né? O INCA na Argentina tem, você que tem estudado, não sei quantos anos tem, acho que 50. Né? A gente precisa de políticas públicas continuadas, porque senão é uma loucura. Imagina essa descontinuidade de 2 anos, olha o estrago que está fazendo no setor. Né? Então, eu não vejo frutificar essa junção. Teria que passar pelo Congresso Nacional, não é uma canetada.
E, se for por Congresso Nacional, eu, Débora, lutarei bravamente para que não haja, para que a gente continue a nossa independência, porque você imagina como seremos tratados dentro da Anatel, que tem todo esse universo para cuidar, né? Então, e o fomento, vejo como fomento regulatório, que eles chamam. A outra pergunta que você fez é em relação às prestações de contas. Lembrar, gente, que existem órgãos de controle na administração pública. Então, não foi a Ancine, em 2014, aprovou um decreto, teve um decreto presidencial que permitiu à Ancine averiguar as prestações de contas através de uma amostragem. Não que só o que fossem sorteados seriam analisados, todos seriam analisados, mas em minúcias, um percentual. Isso contou com um decreto presidencial para que isso fosse posto em prática. Por que foi em 2014? 2011 a gente tem a aprovação da lei da TV por assinatura, a gente vai ter um fundo setorial gigantesco que começa a desaguar em 2013 e 2014, os primeiros editais grandes são 2013 e 2014, portanto essas prestações de contas que a gente tinha num volume X vai ter um volume quintuplicado a partir de então, a partir de 2016, 2017. 2014, 2015 tem as novas instruções normativas, 2016 começa essa nova operação. Quando ela está ainda em curso, o TCU, ao analisar essa metodologia, identificou que ela não era adequada. E se criou ali uma grande crise, né, que a gente está vivendo até hoje. Então, a prestação de contas da Ancine, na maneira com que ela está, glosando grande parte dos projetos, reabrindo contas de 15 anos atrás, analisando com minúcias, que às vezes glosando R$ 28,00 da mesma maneira que glosa 300 mil. Ela é uma determinação do TCU, não é da Ancine. Então, o diálogo com o TCU é que eu acredito que nessa nova fase da Ancine, das políticas públicas, ele vai ser reconstruído, porque talvez o TCU tenha... e também o TCU agora mergulhou na nossa operação, né? Eu acho que hoje a gente pode ter um diálogo muito mais maduro do que se tinha há 3 anos atrás, né? Então, acho que por insegurança, por falta de confiança, eles foram muito duros nas suas determinações, né? Isso é impossível de se continuar, gente. Vai ser duro a partir de agora, com bebê ágil, todos os gastos vão ser monitorados em tempo real, né? Agora, uma outra questão é como tratar o passivo, né? Nesse período em que a agência ainda estava em construção, né? Lembrando que a agência também só teve seu quadro de servidores, esses 330 ou 360, completo só em 2014, gente. Então, a agência nasce com uma determinação legal de 330 ou 360 servidores, mas ela nasce sem ninguém, sem computador, sem mesa, sem sala, sem servidor, sem ninguém. Ao longo dos anos, ela vai aprovando um edital que contrata um pouco de servidores, depois mais um pouco, só em 2014 que ela consegue seu quadro de funcionários completo. E parar para pensar que ela nasce com um volume de responsabilidades que foi aumentando, vocês viram? Ela foi aumentando o tamanho das suas competências, né, dos temas que ela tem que lidar. A gente, como produtor, eu confesso, eu fui lá para a Ancine, para mim a Ancine era fomento, né? É como eu lidava com a agência, né? Mas a agência é muito mais que isso, gente. A agência também arrecada. Para ter esse fundo, você tem um controle de antenas, a antena de transmissão do interior do Pará tem que pagar uma taxinha. Pagou, não pagou? Tem uma área de fiscalização e controle. Então tem uma área de fiscalização grande para que a gente tenha todos esses recursos, né? Tem toda a área de registro das obras. Vocês viram lá 2.000 e tantas obras, 3.000, e ali não tinha publicidade. Então, assim, é brutal o tamanho de obras sendo registradas. Tem uma área só de registro. Tem uma área hoje de monitoramento de mercado. Por exemplo, cada filme que passa nas salas de cinema, a Ancine sabe em tempo real que filme que passou, por quanto tempo passou, quantas salas, etc. Isso permite um controle de cotas. Ela controla as cotas nos canais de televisão. Gente, se passou um fragmento da sua obra, se passou a obra inteira, em que horário passou, ela monitora.
Então, porque eu fui para lá achando, né, área de fomento, fundo setorial, vou arrasar, né? E falei, gente, aquilo ali ele é gigantesco, né? Além das áreas que dão suporte a parlamentares, quer dizer, qualquer órgão público ou um parlamentar que peça um estudo regulatório e etc., a agência tem que fazer, né? Enfim, dei só alguns exemplos das várias competências da agência. Quando eu cheguei lá também, eu achei que eu ia lidar só com os produtores, né? Porque na minha visão, eu como produtora, gente, era assim, canais de televisão, plataformas de streaming, plataformas estrangeiras, todo mundo indo falar e tratar dos seus temas lá, né? Então, nós somos um elo da cadeia, né? Os distribuidores, os exibidores, Então, só para a gente também pensar na dimensão que é uma agência, né? Porque a agência não é só, né? Eu acho que nós somos o elo mais importante, afinal, nós somos o conteúdo nós somos o conteúdo nacional que tem que ser protegido, estimulado, fomentado, como na maioria dos países, gente. Quando se fala em livre mercado nos Estados Unidos, a gente tem que se mirar no mercado americano, livre mercado, e eles são a pujança de Hollywood. Teve muita proteção, gente. Teve muita política pública para que eles chegassem aonde chegaram, né? Vocês terem uma ideia, no pós-Segunda Guerra, quando os Estados Unidos fazem linhas de empréstimo para recuperação de várias nações, junto com os tratados, iam a debates sobre agendas regulatórias para que permitisse o conteúdo americano adentrar nesses mercados, para explorar esses mercados. Olha que incrível. Eu falo, gente, eles são incríveis, né? A gente tinha que aprender com eles. A MPA tinha escritório dentro da Casa Branca, gente. Quer dizer, é considerado uma política de Estado, né? Favorável. Onde? Favorável. Política de Estado favorável. Favorável. Porque onde vai os nossos filmes, vai a nossa cultura, vai os nossos produtos também, né? Vai a maneira de ser do americano, que passa a ser um objeto de desejo de outras nações, de outros povos, né? Na TV, teve quase 50 anos, 5 décadas ou 4 décadas, de cotas 100% para a produção independente. Os canais de televisão podiam produzir jornalismo, cobertura de eventos, etc., mas produção de conteúdo independente. E até hoje as políticas de financiamento contam, que é diferente da nossa, as Films Commissions são muito ativas e você tem muito cash rebate, quer dizer, você tem muito devolução de dinheiro gastos nos municípios. Por exemplo, Breaking Bad, lá, não lembro a região que eles filmaram, 25% do orçamento foi financiado com o cash rebate da região. Então, tem incentivos, sim, né? Então, para a gente pensar como é importante essas políticas de proteção ao desenvolvimento da sua indústria, qualquer indústria, né, gente? No mundo. Por isso, até me perdi, eu me empolguei. Mas te dizer que, voltando à questão da prestação de contas, é maior do que a Ancine, é um debate Ancine, TCU e, quiçá, Congresso Nacional, a gente não sabe, para que a gente tenha eu espero, eu confio que nessa nova fase, com estabilidade institucional, que a Ancine inaugure um novo momento de diálogo com o Tribunal de Contas da União, né? E para que a gente possa seguir de uma forma mais saudável, né? Queremos prestação de contas, sim. Não queremos, claro que queremos nossas contas avaliadas e prestadas, mas com que tamanho de detalhamento, né? Punir quem não entregou a obra, ok. Punir quem desviou recursos, claro, óbvio. Punir quem exagerou nas suas remunerações, ok. Agora, detalhes pequenos, formais, faltou um carimbo, faltou isso, faltou aquilo. Acho que a gente pode tentar, né, uma nova fase de diálogo com os órgãos de controle, que a gente chama. Então, só para dizer para vocês que está acima, né? Toda a cadeia da economia, da cultura, tem que ter um novo diálogo com esses órgãos de controle. A gente não pode mais deixar da maneira como eles... Porque é uma outra forma, um outro universo de lidar com as coisas, né? E a gente não vem de cadeira, não vem de mesa. E o controle é igual. Então, a gente tem que mudar. E existe uma discussão de fundo ainda, para quem quer sofisticar o debate, como você, né? Quem quer sofisticar, existe uma discussão de fundo, que é mais difícil ainda,
que é você avaliar esse dinheiro, ele é analisado nas contas como se fosse um convênio, né? Como se fosse um dinheiro público dado a você para você realizar alguma obra. E você tem que ter um escrutínio de minúcias. E existe uma discussão e ele foi enquadrado assim porque não existe na administração pública um modelo como o nosso, onde o recurso, que é do próprio setor, mas administrado pelo Estado, ele é de investimento, ele é sócio da sua produção, né? Então, o artigo 3º, o 3º-A, o 39, o fundo setorial, ele é um investidor, né? E que vai participar das suas possíveis receitas no futuro. E, portanto, ele deveria ser avaliado de uma outra forma completamente diferente, mais focado na entrega do objeto, na prestação de contas dessas receitas, na prestação de contas, sim, mas não com esse escrutínio, né? Mas essa já é uma discussão mais de fundo, né? Até só te dar 2 dados, só para passar a informação. Eu perguntei para o pessoal da Coreia se lá eles prestam contas, né? E eu perguntei quanto tempo demora a resposta. Que aqui a Ancine demora 15 anos para responder, e daí cobra juros, correção monetária e multa da nota que foi glosada. Ou seja, uma nota de sim, uma loucura. 10 mil vira R$1 milhão, que é um absurdo. É um absurdo. E o problema é que a gente se acostuma com o absurdo, a gente não pode mais se acostumar com o absurdo. E daí eu perguntei para o produtor italiano, ele falou: Paulo, aqui é uma zona, leva uns 6 meses para responder. Pois é. Daí, falei, acho que no futuro seremos assim. Acho que no futuro a Ancine se prepara para que seja assim. Mas esse passado não foi, né? Esse passado não foi. Eu só quero agregar 2 informações, Paulo. Nesse encontro com a Ancine aqui, com os diretores, a questão da junção da Ancine, segundo Alex Braga, ele falou textualmente, assim, não existe a menor possibilidade dessa junção. A questão muito maior foi em relação à economia da locação do aluguel lá do prédio, e por ter umas instalações melhores, também tem fora. Mas aí é juntar estrutura, né? Juntar estrutura. Aí teve um ruído no mercado absurdo, assim, né? Claro que tem aqueles que querem se aproveitar também da situação e também, né, tem mais isso, mais aquilo, né? Essa é uma questão. E a questão da prestação de contas, ele jurou que teria novidades agora, por conta dessa aproximação que a Débora está falando com o TCU. Porque, assim, é um percentual muito pequeno de notas realmente que tem que ser verificado em relação ao novo formato de pagamento online, entende? Então, ele acha que vai ter uma mudança significativa a partir de agora, no momento que ele voltar com essas conversas com o TCU. Então, assim, há esperança. Há uma luz no fundo. Eu aproveito, gente, depois desses diálogos, essa primeira rodada de diálogo com as entidades, essa nova diretoria já prorrogou em 6 meses a digitalização, né? A digitalização que virou um inferno, né, na vida das produtoras, mas eu só passo pelo menos do meu ponto de vista, a gente tem 6 meses para, de repente, construir uma nova solução. Porém, a gente não sabe se isso vai levar 6 meses ou não. Então, eu vou continuar pensando na digitalização. Mas a questão maior, gente, não é a digitalização. É a gente aproveitar essa oportunidade, isso eu falo como Débora, né? De revisitar os dados que nós passamos, etc. Porque, às vezes, pequenas falhas formais, depois você vai ter que entrar com recurso, entendeu? Para se justificar. Então, já aproveita e já dá uma repassada nas suas prestações de contas, já que você vai ter que se organizar de novo e etc. e tal, né? E aí eu vou provocar o CIAPAR. De repente, por exemplo, existem já alguns filtros que são padrões da Ancine para verificação das contas. De repente, compartilhar esses filtros para vocês já passarem nas contas de vocês, para já verificar o que chama mais atenção, que a gente não estava atento quando estava produzindo, né? Você está na agonia da produção, você está na agonia de fechar a sua obra, né? Enfim, tem aí uma ação que eu acho que dá para ser feita, né? Acho que a Diane pediu a palavra.
Não, eu não pedi, mas eu... Agir. Posso falar antes? É só por causa da prestação de contas. Eu acho que o grande problema nosso, da Ancine, é porque qualquer coisa em torno de 80% dos documentos fiscais correspondem a nem 20% das despesas dos projetos. Então, o volume que gera, que é a notinha do táxi, do restaurante, do restaurantinho, do não sei o quê, esse volume que para a Ancine controlar, então, realmente aí eu acho que mora um pouco dessa discussão, que vem a Câmara agora para fazer esse trabalho, que a origem daquelas mais de 25 horas de reuniões do ano passado, em que a gente participou lá, arduamente discutindo para a conquista da Câmara. Então eu acho que realmente vem aí, vem essa coisa como o TCU de vamos alinhar esse processo, que realmente é impossível que você tenha um volume, você fecha uma prestação de contas de um projeto de baixo orçamento, com 3 mil documentos fiscais. Gente, um filme de médio orçamento tem 18 mil documentos. Não, se é uma sobrecarga para nós e para a agência também. Porque eles vão ter condições de analisar todas essas minúcias, né? Precisaria ter metade da agência dedicada para dar conta. Então, é preciso, sim, encontrar uma solução. Né? Eu acho que tem razoabilidade. Processos que sejam aceitáveis, que sejam legais, que sejam contabilmente ok, mas é uma conversa que a gente realmente tem que sentar todos os atores, né? Todos os atores. E não é só com a Ancine, gente, não é só a Ancine. A Ancine não tem esse poder hoje. Eu entendo que a Ancine também está sujeita a esse problema, tanto é que hoje ela fala assim, olha, você pode fazer tal coisa, mas tem lá o atuar no TCU. Sim. Então, na verdade, ela está dizendo, cuidado, evite fazer porque a gente não sabe o que vai dar. E não só a agência, mas o colaborador responsabilizado também pela... Que é um outro que ele erro. tá... Sim. Eu ponho uma caneta no documento lá e sou eu, no CPF, como CPF. Exato. Por que não responder? Exato. Então, Não, e o que aconteceu foi, o TCU diz, não pode ter a avaliação de documentos declaratórios. Então tem que ser o documento mesmo. Estamos numa pandemia, a Ancine fala, e a Ancine tem um dispositivo numa das instruções normativas que ela pode pedir um documento a qualquer momento. Então, ela pede tudo, porque se ela vai ter que analisar tudo, então ela também está extremamente sobrecarregada e sob pressão, né? Então, eu acho que tem aí uma oportunidade de se entrar, e também eu acho que a gente tem um cenário onde o TCU pode entender melhor a nossa atividade, né? E também estabelecer uma maior confiança, né? No setor, na Ancine, né? Que eu acho que antes estava um pouco abalada. Gente, se você não for uma pessoa esperançosa, que acredita num futuro que pode ser construído, você não constrói. Mas se você não tem um sonho, se você não sonha num período melhor, numa construção de futuro positiva, você não luta por ela. Então, cabe a nós projetar esse futuro melhor e construir com muitas mãos, né? E aqui os sindicatos têm um papel importantíssimo. Acho que da primeira pergunta também, sobre a área de negócio, o sindicato tem um papel importantíssimo. Gente, sindicato e as associações são extremamente importantes. Não é que são extremamente importantes, eles são fundamentais, eles são a mola propulsora de todas essas conquistas, né? Do enfrentamento de todos esses desafios, que alguns desafios nos agoniam, outros nos estimulam, né? E o sindicato, ele é fundamental. Por isso eu parabenizo o CIAPAR, eu não sabia que o CIAPAR tinha tantos anos, que inclusive fez parte, pelo menos, da própria diretoria da FIEP, né? E é uma construção de muitas mãos, né? E a gente tem que estar... É o porta-voz do setor, né? Na construção desse cenário futuro, que a gente tem que acreditar e lutar por ele. Eu só deixa eu falar uma coisa que a Débora me lembrou agora, que senão eu vou levar um pico. Quem não é associado e tem interesse em se associar, a gente... Ó, tô vendendo peixinho, é isso aí, Diana. Tem interesse em se associar,
A gente vai, vocês quando fizerem a inscrição aqui, preencher uma ficha, essa ficha dá direito a alguns benefícios no SESI Cultura também, né? Eu passei lá para todo mundo as informações. Então a gente convida quem não é associado a começar a participar, né? Porque muito do que se diz aqui, a gente tem também canais para divulgar. Essa é uma questão e a outra já esqueci. Mas eu vou ter de completar. Vou falar uma coisa para vocês sobre a importância dos sindicatos. Não dá para você ser um empresário descolado do que está acontecendo na sua volta. Não dá, né? Tanto no cenário em transformação, quanto as regras da política, da contabilidade, dos fomentos, etc. O sindicato é o locus, onde a gente tem as informações, gente. Onde a gente tem o compartilhar das informações, onde a gente leva os nossos pleitos, onde a gente debate as nossas questões, onde a gente se coloca os desafios para o futuro, né? Então, é importante estar associado. Eu estou falando como testemunho. Eu participo, claro que fora o período que eu fui para a Ancine, eu fui de 2 gestões da diretoria da PASSE, fui de 2 gestões da diretoria do sindicato, e agora, assim que pude, voltei para o sindicato, né? Como associada, como da diretoria, me colocando à disposição para arregaçar as mangas, porque é isso, é uma construção coletiva, né? E a gente precisa estar antenado em tudo que está acontecendo. Qual é a antena que liga a gente a tudo que está acontecendo? O sindicato, né? E aliás, gente, um detalhe, hein? Para quem não sei, eu não sei aqui quem é do sindicato, quem não é, mas um detalhe, é um trabalho voluntário. Eu gasto horas e horas e horas da minha vida pessoal me dedicando ao coletivo, ao sindicato, gente. É um trabalho que não é remunerado, né? Então, é um trabalho de quem acredita na construção de um futuro positivo, né? E não existe empresário que seja empresário de verdade que não esteja ligado em tudo que está acontecendo. É a minha visão, você vê que pá, né? Porque assim, eu vi a construção da Lei 12.485, eu fui para o Senado, eu fui para a Câmara, assim, como voluntária. Eu fiz grupos de estudos, eu estudei legislação, eu participei de manifestos, de ofícios trabalhados durante meses para propor mudanças na Ancine, nas instruções normativas. Enfim, é dali que surgem os aprimoramentos, né? E vocês têm que estar ligados o tempo todo. Mudou alguma coisa na prestação de contas? Onde tem informação? O sindicato. Mudou alguma coisa? Tem um fomento novo? O sindicato. Tem oportunidades de mercado? O sindicato. Né? Eu vejo como um papel fundamental, estratégico para o nosso crescimento, né? Como empresa e como setor. Né? Tique e teco de manhã é complicado, né? Era para falar 2 coisas. Uma eu falei, a segunda esqueci, mas agora eu lembrei. A gente está reformulando o site do CIAPAR, se vocês acessarem lá, ele está paralisado, até com notícias e tal. Ele está reformulando ele. Ali a gente vai ter um espaço para parcerias, onde a gente já está fechando algumas parcerias, e também um para prestação de serviço. A gente está cadastrando engenheiros, que aí vem a questão da tecnologia, para que eles auxiliem, né, eles sejam contratados, tanto para os editais que existem no mercado para prestação de serviço, que são muitas vezes equivocados, assim, na prestação de eventos, transmissões e assim por diante, mas também para dar assessoria nessas gravações que precisem de mais tecnologia, né? Então, a gente vai ter essa prestação de serviço lá também, além dos convênios, né? De plano de saúde, teste Covid e assim por diante, que eles também vão aparecer dentro do site. E uma coisa bacana de sindicato, que assim, eu já participei de associações e de sindicato, né? O bacana do sindicato é que você está dentro de uma estrutura, que aqui é a FIEP, né? Lá em São Paulo é a Fiesp. Então, que a gente tem também uma assessoria parlamentar, você tem assessoria jurídica, você faz parte de uma engrenagem maior, né? E que te auxilia também nessa luta, né? Eu lembro que na Lei 12.485 a gente contou com a assessoria parlamentar também da Fiesp em Brasília, né? É isso, né? Apoio, com certeza vocês têm apoios para desenvolvimento de protocolos sanitários, né? Você tem apoio para esse tipo de encontro, né?
super profissional, gente. Então, aliás, bacana, tudo gravado, bonito. Né? Tudo isso a gente faz parte de uma engrenagem maior que diversas questões, principalmente na área tributária, enfim, várias questões que você está junto com todos os setores, né? Algumas lutas são só nossas, outras lutas são de vários setores da economia, né? Alguém mais quer falar? Depois eu recebi um bilhetinho aqui também para falar de regulação em outros países, tá? Algum tímido colocou. A pergunta é em relação àquilo que você falou que a Ancine, não a Ancine, né? O TCU nos enxerga como convênio, né? Por conta de que entende que é um investimento, mesmo o dinheiro sendo incentivado, enfim. Não entende como investimento. Não entende como investimento. Mas é isso, o ideal seria que entendesse como investimento, sendo que ele entende como convênio. Só que nós já temos hoje regulamentado, que é isso que eu não consigo entender na cabeça de toda a estrutura, a questão do fundo setorial. Porque o fundo setorial, ele é a prova maior de que é um investimento e tem a prova das nossas devoluções ao fundo setorial, ou melhor, do retorno financeiro ao fundo setorial. E se a gente analisar, já que tem uma galera por aí que adora falar de números sem conhecer os números, na hora que você começa a espremer esses números, eles vão confessar aquilo que ninguém quer ver, que o Fundo Setorial Brasileiro deu certo. Lógico que dentro dessa questão, não são todos os filmes que são sucesso, mas aqueles que efetivamente romperam as barreiras, literalmente cobriram o investimento do fundo, ou boa parte do investimento do fundo. Como que a gente, como produtor, poderia usar isso como moeda de troca, inclusive para negociações? Seja no âmbito de, como você coloca, né, a dificuldade que a gente tem aqui no Sul de levantar ativos como terceiro, como 39, como usar isso, inclusive como moeda de troca em relação às plataformas, porque são coisas que às vezes a gente não está enxergando e que a gente pode usar a nosso favor, além de a gente ter a questão, obviamente, que é hoje interessante para todo mundo, da diversidade, que você sai fora do eixo, enfim. Não vou falar aqui de riquezas culturais, etc., porque isso é uma coisa que eu tenho. Mas nesse âmbito, como que a gente poderia utilizar essa questão até nesses momentos de discussão interna com o TCU, com os possíveis ataques que a gente está sentindo, de, tipo assim, galera, vamos prestar atenção no que já está acontecendo, porque isso já ocorre. Nós já somos o dinheiro investido e que é um dinheiro gerado dentro do próprio meio. Sim. Não é um dinheiro da saúde, da educação, é um dinheiro da atividade alimentando a atividade. Acho que esse é o ponto central. Esse é o primeiro para quando, principalmente quem não é do nosso setor, e que demoniza a nossa área, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa questão, apesar de que a gente fala, bom, está claro que é investimento, está claro, tanto que o artigo 3º, o terceiro é 39, também pressupõe a participação de quem investe no retorno dos investimentos, né? A questão não é comprovar, a questão é que na administração pública, isso está além do TCU, na administração pública não existe essa figura, né? Então, por isso que a Ancine lá atrás construiu essa possibilidade, através desse decreto presidencial em 2014, de se avaliar a prestação de contas de uma forma diferenciada, mas não existe essa categoria na administração pública, né? No Ministério da Economia, nas finanças, no Tesouro, não existe isso. Então, é uma discussão maior ainda. Então, o TCU também não tem, se isso não passar pelo Congresso, o TCU também não tem a competência de eu vou atestar isso e a partir de agora é assim. Não é, sabe? Então, é uma discussão de fundo que vai levar tempo ainda, né? Quanto a gente usar isso a nosso favor, eu acho que o principal argumento nosso é isso, que é o dinheiro do setor para o próprio setor, né? Quanto à valorização dos nossos retornos, a gente pode usar isso de diversas formas nas negociações, né? Mostrando obras que devolveram muitos recursos, que deram muitos lucros, que venderam para muitos países,
Para as plataformas, isso interessa menos, porque as plataformas hoje têm dois tipos de negócio, que a gente está vendo nesse momento, que é, ou ela financia tudo e os direitos são todos dela, normal, né? É justo, ou elas compram as nossas obras prontas. Ela não tem financiado parcialmente a sua obra, que tem artigo 3º, 3º A, artigo 39 ou outras fontes de financiamento. Então a gente está vivendo com dois mundos apartados, né? Ou é financiamento privado 100%, ou é esse financiamento de pool de possibilidades, que pode ter investimentos privados também, a gente tem visto vários, mas não de plataformas. Então aí ela compra ele pronto, o que é muito legal também. A gente está vendo aqui, gente, no período da pandemia, por conta das produções terem entrado em baixa, que a gente não estava produzindo coisas novas, houve muita compra de catálogo. Então, muitas produtoras conseguiram sobreviver vendendo seus catálogos de filmes já realizados. Então, tem desde venda de R$10 mil, 20, 30, 80, até R$1 milhão. Dependendo do porte da obra, se ela já foi lançada, se não foi lançada, se é mais antiga, se não é mais antiga, se tem mais interesse, menos interesse, e que virou um outro mercado. Então, aí ela compra a obra pronta, que é o direito que a gente tem, como proprietário dessas obras, de comercializar. Por exemplo, se a gente fez com o artigo 39, eles têm 5 anos de exclusividade para quem investiu. Então, se a HBO fez uma série com você, ela pagou tudo, que o artigo 39 não tem teto, hein, gente? Não, ele pode investir 1 milhão, 2, 10. Não tem limite legal. Já o artigo 3º e 3º A tem limite legal de 3, né? Então, ela investiu em você, ela tem por direito 5 anos de exclusividade no canal dela. Então, exemplo, né? Vendi para conseguir financiar minha obra com a HBO, ela tem 5 anos de exclusividade e ela tem 49% dessa obra. 51% é meu, eu tenho mando dessa obra. Passou 5 anos, eu posso vender para ela mesma, como eu posso vender para outro, né? Então, essa é a possibilidade do empresário independente, de eu poder monetizar. Eu só posso monetizar o meu catálogo porque eu tenho esses direitos. E esses direitos, aí que vem a regulação também. Porque os direitos, eu tenho filmes antigos, que eu não vou citar quais, financiados com o artigo 3º, por exemplo, também, entre outras fontes, que os direitos do distribuidor é de 70 anos. Eu não posso fazer nada com essa obra. Já quando a regulação foi mais justa ali, e falou, não, qualquer investimento com incentivos fiscais ou fundo setorial, o limite do distribuidor é 7 anos, gente, venceu. Opa, eu tenho uma obra que eu posso vender para outros. E a gente está monetizando, vendendo. Barato, mais caro, e são várias janelas, gente. Pensar que são várias janelas, vários territórios no mundo, né? Então, tem sido uma grande oportunidade. Então, para essas negociações, claro que vale o quanto de público você fez, se passou num canal aberto, se não passou. Aí você, né? Aí vai de você convencer o seu interlocutor que vale mais ou vale menos aquela obra, né? Gente, alguém me mandou uma pergunta aqui sobre quando a gente fala de regulação do VOD, como anda a regulação em outros países. Aí eu vou citar muito rapidamente, porque esse é um assunto longo também, que caberia um encontro só para isso, mas eu vou usar como exemplo a Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia tem um parlamento, né? Tem um parlamento europeu, né? Que é como o nosso congresso, né? Com representantes de todos esses países. E já em 2013, eles aprovaram a primeira onda regulatória, que a gente chama. As primeiras diretrizes, porque o parlamento ele não pode impor leis para os países, ele impõe diretivas, né? Então, a partir de agora, por exemplo, lá, toda a Comunidade Europeia tem que respeitar os 50% de conteúdo europeu. Isso é uma determinação. E outras são diretrizes, né? Então, em 2013, eles já lançaram a primeira diretiva onde permitia aos países estabelecer cotas de conteúdo, proeminência desse conteúdo e investimentos também. E vejam, enquanto a gente está discutindo ainda alguma legislação, em 2018, o Parlamento Europeu reformulou aquilo que já tinha feito.
porque viu o que deu certo, o que não deu certo, e já sofisticou essa legislação. Então, nessas diretivas agora, você tem a obrigação de, acho que é de 20% ou 30% de conteúdo europeu. Olha que incrível. E você tem, ali já não é uma determinação, mas é uma liberação para cada país estabelecer um percentual do faturamento das plataformas para o investimento na produção. Então, França, que, por exemplo, Portugal estabeleceu 1%. Tem países que eu não lembro se foi Itália, não é certo, tá? Mas tem países que estabeleceram 2,5%. França estabeleceu 5%, 5, pouco por cento do faturamento. E estão discutindo agora aumentar para 20% do faturamento no território deles para o investimento na produção local. Então, que seria um novo investimento, um novo fomento do próprio setor para o desenvolvimento da atividade dentro do país. Então, só para a gente ter como referência, eu acho que a Comunidade Europeia é um grande exemplo. Por quê? Porque já está na segunda onda, né? Já testou, já aprimorou, lá eles discutem também a proeminência, que é o destaque da obra da região quando você faz as buscas, né? Porque as buscas têm algoritmos e etc. Então, em geral, elas versam sobre esses 3 pontos, e ainda a diretiva europeia, aí já a imposição de restrição a conteúdos que incitam a violência, proteção à infância, já é super sofisticado. O que a gente tem no Congresso Nacional hoje, no Senado, com a relatoria do senador Jean Paul Prats, cotas, fala de proeminência também, e fala também de investimentos no setor. Ele propõe, isso também é muito comum nos países europeus, são 2 tipos de investimento, que isso é bem interessante. Porque as plataformas se ressentem também de não poder ela escolher o projeto. Como é o artigo 3º, 3º-A e o 39. Ela decide o projeto e não um comitê do fundo e etc. Então, o projeto de lei está dividido, e vários países europeus também fazem dessa forma, está dividido em 2. Uma parte de um percentual do faturamento, ele decide onde investir. Então, ele vai escolher os projetos e vai ter que obrigatoriamente investir um percentual daquele faturamento em produções. Ok. Outro percentual seria similar a uma Condecine, que vai para um fundo setorial, onde você pode fazer as políticas públicas, porque pode haver concentração, óbvio, aqui, se eles estão decidindo tudo. Né? Onde a gente vai ter o equilíbrio do mercado, onde a gente vai falar de ter novos talentos, investir em capacitação, investir em diversidade regional e outros desenvolvimentos. Né? São através das políticas públicas e através de um fundo setorial. Então, existe esse segundo modalidade de investimento. E nessa modalidade de investimento tem ali já determinado que se for aprovado, também similar ao que foi aprovado na Lei 12.485, que 30% tem que ser destinado às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que os sindicatos estão se manifestando junto ao senador para falar, ei, e os 10% da região Sul, Minas Gerais e Espírito Santo? Vai esperar uma norma infralegal para incluir? Não, já inclui, né? Então, mais ou menos, é essa a configuração do projeto que está lá no Senado. A conjuntura é muito complexa, né, gente? Assim, priorizar essa pauta no meio de turbilhão que está acontecendo no Congresso Nacional não é simples, é complicado. Mas aí tem vários ajustes e as entidades, os sindicatos têm se reunido para ver... Claro que a discussão, gente, vai girar em torno de qual percentual é esse. É 1%? É 10%? Né? Qual o percentual que é esse? É 5% no investimento direto, 5% para... Né? Outro ponto importante de se discutir esses investimentos são para obras realizadas por produtoras independentes, nós,
ou para obras independentes, porque eu posso produzir uma produção, ser produzido por uma produtora independente e a obra não ser independente, né, gente? Então, tem esses detalhes. Aí você começa a entrar já nos detalhes, né? Então, esse é o novo e histórico, importante marco legal que a gente tem para conquistar. E eu acho que a experiência europeia acho que a próxima da gente, né? E que a gente já tem madura e que a gente pode se espelhar e buscar. E aí a discussão vai ser essa. Aí tem uma discussão gigantesca também sobre cotas ou não cotas, né? Então, alguns falam que é importante a cota, mas é difícil a gente falar. Cota no canal linear é mais simples, né? Você estabelece qual que é o horário nobre, a cota é aqui. Num catálogo gigante, como é que você estabelece cota, entendeu? Então, sabe, para mim, tá cota lá, é importante ter cota, na Comunidade Europeia tem cotas, né? Mas, assim, se tiver o investimento, né, vai ser bom, porque também se eles investem, eles vão exibir, né? Enfim, vai ser esses serão os pontos mais polêmicos, vai. A discussão sobre os direitos, sobre a obra independente, então, não, está acontecendo isso agora, gente, agora. O projeto é de 2018, você vê que já está lá há um tempão. Mas está amortecido, porque a gente entrou numa crise, pandemia, etc. Eu acho que a gente tem 2022, eu acho que vai ser um ano fundamental para a gente conseguir avançar nessa perspectiva. Você vê, como ele falou, você falou, né, que pode demorar muito, quer dizer, pode demorar. Na melhor das... Se a gente aprovasse o ano que vem, só passa a valer no ano seguinte. Então, é 2022, 2023, né? Então, aí, se não for o ano que vem, for em 2023, vai passar a valer em 2024. Aí a arrecadação vai entrar em 2025, né? Aí vai começar a desaguar no mercado em 2026, né? Mas cabe a gente impulsionar, né? E aí tem o trabalho do sindicato junto aos parlamentares, aos seus parlamentares da região, né? Sensibilizá-los para a importância da nossa atividade, né? Do nosso setor. Eles estão ajudando, né? Por enquanto está ajudando. Na verdade, só tenho que agradecer a presença de vocês, agradecer todo o sistema FIEP, SESI Cultura, a equipe que está aqui colaborando. Então, eu só vou pedir aqui, gente, ó, palmas para ela, várias palmas.